Cauane Leite nasceu no Rio Grande do Sul e vive em Joinville desde 2010. Dançarina formada pelo Bolshoi do Brasil, a gaúcha de 22 anos é pastora diária da Ondadura em Joinville e cursa o 4º ano de psicologia. Conferência Ondadura apresenta Cauane Leite. E aí, boa tarde, boa tarde. Gente, eu pulei tanto agora que eu tô até sem fôlego. Isso é viver, não é verdade? E olha só, primeiro eu queria dizer que foi me dada uma responsabilidade que eu acho que não é nem só uma responsabilidade, é um desafio. Quando eu fiquei sabendo sobre o que eu ia pregar, eu fiquei pensando, Senhor Jesus, ferrou. Porque foi me dado o desafio de falar aqui com vocês, toda essa gente, sobre a essência do batismo. E eu já vou começar aqui abrindo meu coração. Quando o pastor Lipão falou que eu ia falar sobre a essência do batismo, eu pensei, ferrou, porque, primeiro, qual que é a essência do batismo? Onde eu vou descobrir a essência desse negócio? E, segundo lugar, quem que quer saber a essência do batismo, né? Eu fiquei pensando, a maioria da galera que já vai estar lá já foi batizado, e quem não foi batizado não vai entender nada mesmo, então, quem que quer saber sobre a essência do batismo? Mas, como eu fui batizada, tenho o Espírito Santo, fui muito submissa, né, o meu pastor querido, e fui atrás de pesquisar, ler e ouvir de Deus sobre a essência do tal do batismo. E aí, ok, né, isso já foi uma parte difícil da minha vida, entender que esse era o tema, e aí eu fui para a segunda parte, que é pesquisar sobre isso, ler sobre isso, e aí foi pior ainda. Porque eu li vários livros sobre batismo, eu procurei em comentários bíblicos, eu li Bíblia de cabo a rabo. Passava uma pessoa na esquina lá falando sobre batismo, eu já me ligava porque vai que tem alguma coisa a ver com a essência do batismo. E infelizmente eu acabei me decepcionando um pouquinho, porque só para vocês conhecerem um pouco da minha história, quem não é da onda, quem é da onda já está cansado de saber, eu nunca fiz parte de nenhuma outra igreja evangélica, ou seja lá qual nome que se dá para isso. Eu conheci Jesus na onda, cresci na onda e tudo que eu conheço sobre igreja, sobre fundamentos da fé, sobre Bíblia, eu conheci na onda. Então, para mim, essa coisa de batismo sempre foi uma coisa muito simples, muito tranquila. Mas aí comecei a pesquisar e comecei a ver que uma denominação pensa uma coisa, uma igreja pensa outra, e o pastor lá fala uma coisa, e o padre José não sei o que fala outra. E eu fiquei, gente, que bagunça é essa? Em nome de Jesus, o que eu vou falar na conferência? E aí eu comecei a entender que toda essa complicação, sabe, toda essa discórdia gerada em torno do batismo e da polêmica que é se precisa fazer curso para se batizar, se precisa ter determinada idade para se batizar, e quem pode batizar, e como batizar na água, no rio, no chuveiro, com Coca-Cola. Eu fiquei pensando, poxa, isso revela uma característica, infelizmente, da igreja atual. Perde-se muito tempo discutindo pormenores e coisas que não são tão importantes, ao invés de nos concentrarmos em fazer, em viver aquilo que é extremamente importante. Por exemplo, discute-se muito sobre a origem do mal, ao invés de ensinar o que é mal e evitar esse mal. Discute-se muito sobre a autoria de diversos livros da Bíblia, muitas vezes deixando de se deter a mensagem que esse autor, seja lá ele quem for, quis passar. Discute-se muito sobre quem foi salvo, quem não foi salvo, se vai ser salvo, o que faz para ser salvo, enquanto tem gente do nosso lado que nunca ouviu sobre o Evangelho. E sabe, o problema não está na discussão que é feita. Aliás, é interessante a gente discutir, conversar, pesquisar, mas às vezes a gente perde tanto tempo com discussões e acaba deixando de fazer aquilo que é para fazer, que é batizar a gente e viver como quem é batizado. Então, assim, só para deixar muito claro para vocês, eu não vou me deter aqui em falar sobre os pormenores do batismo. Quem pode batizar, quem não pode, quando batiza, quando não batiza, no rio, onde batiza, não vou falar sobre isso.
Se você, que é onda e tem interesse de entender um pouco mais biblicamente a forma como a gente faz isso, ou você que veio de outros ministérios, outras igrejas, tem curiosidade de entender o que a onda pensa sobre isso, eu vou dar uma dica. Você vai lá no YouTube, aquele site que tem vídeos, sabe? E aí você coloca lá no canal Onda Dura Pregações, batismo. Tem uma pregação bem legal do pastor Lipão, que ele vai falar todos esses pormenores. O que eu quero me deter aqui é na essência do batismo. E talvez você está pensando assim, realmente assunto chato pra caramba, o que eu quero saber sobre a essência do batismo. Mas eu fui orando e lendo e me aprofundando nesse assunto e fui percebendo que a essência do batismo é algo que não interessa somente quem está sendo batizado. É algo que interessa a igreja. É algo que interessa quem é líder, quem não é, quem está chegando, quem já está batizado faz 50 anos. É algo que nos interessa, porque a essência do batismo extrapola um ritual, extrapola uma forma, vai além do que ser simplesmente um testemunho de fé, do que ser simplesmente um novo nascimento, do que simplesmente um momento da tua vida. A essência do batismo é carregada de uma mensagem mais profunda, que só Deus pode nos dar essa compreensão. Por isso a gente vai orar, pedindo para que toda arrogância, toda desonra, todo preconceito, às vezes, que a gente tem com esse tema, seja quebrado e a gente seja ministrado por Deus, e não por mim, porque eu não tenho poder nenhum. Vamos orar? Baixa a tua cabeça, fecha teus olhos, vamos falar com Jesus. Pai, estamos aqui por causa do Senhor, que é a essência da igreja, e pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações e deixe muito claro no coração de cada um qual é a essência do batismo, Pai. E que a partir disso possa haver transformação, um arrependimento e uma mudança genuína na nossa forma de viver a igreja. Porque vamos entender um pouco mais a fundo a essência de um princípio tão elementar da fé. Pedimos, ó Pai, que o Senhor flua com liberdade, falando e trazendo clareza sobre a essência do batismo. Pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor haja nesse tempo e abrimos nosso coração para isso, no nome de Jesus. Amém. Amém. Tem um buraco aqui, gente, que entra água aqui. Que legal. Bem legal. Olha só. Primeiro, quando João Batista aparece lá no início de João, lá no Novo Testamento, fazendo a prática do batismo, se vocês prestarem atenção, os fariseus que estavam ali em volta, eles chegaram perto de João e falou assim, ó, por que você batiza se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E nisso a gente já consegue perceber uma coisa, eles não perguntaram para João assim, ó, o que você está fazendo, botando água nas pessoas? O que você está fazendo, pregando isso? Eles estavam falando assim, ó, por que você está fazendo isso? Quem é você para fazer isso que você está fazendo? Isso mostra que a prática do batismo não é uma coisa que era nova nos dias de Jesus. Já era um ato que já era feito, já era praticado. Eles estranharam porque era João quem estava fazendo isso. Então, para a gente entender a essência de alguma coisa, a gente tem que voltar um pouquinho na história e entender de onde isso surgiu. E eu não sei se você sabe, mas a prática do batismo, que envolve a água em si, era uma prática já feita pelos egípcios, pelos persas, pelos hindus. Eles tinham purificações religiosas que envolviam banhos em água. Isso era uma prática já feita pelos judeus. Por exemplo, quando o novo sacerdote assumia essa função, ele passava por um ritual de purificação, praticamente um batismo. Quando o sacerdote ia ingressar no trabalho diário, lá antes de entrar na tenda da congregação, ele também passava por um banho ritual. No dia da expiação, o sumo sacerdote também se imergia em água. Para a cura do leproso, isso também era feito. E principalmente no judaísmo, quando uma pessoa ia se converter ao judaísmo, ele precisava fazer 3 atos. Precisava receber a circuncisão,
precisava oferecer sacrifícios e precisava se batizar, passar pelo ritual do batismo. Com isso, a gente já consegue entender uma coisa. O batismo, ele marca o início de um compromisso. Marca um novo momento, uma nova jornada. E se a gente for pensar, é exatamente isso que marca o início da nossa vida com Jesus. Crer somente não é suficiente. Se a gente for pensar, a fé cristã, ela é muito perseguida em vários lugares, né? A gente sabe disso, pelo islamismo e etc. Poderia citar várias histórias. Mas, na verdade, as pessoas não são perseguidas por crer somente. Porque quem vai saber que você está crendo em alguma coisa? Que lá no teu quarto você conversa com um Deus? O que mostra, de fato, que você morreu para a tua antiga fé, para a tua antiga crença, para a tua antiga forma de vida, é o ato do batismo. O batismo é que é perseguido. As pessoas que são batizadas é que são perseguidas. Porque o batismo é isso, é um anúncio material, prático, existencial de que agora você decidiu viver uma nova vida. Com isso, a gente consegue entender que, por exemplo, assim, Jesus, ele poderia ter escolhido um outro sinal que demonstrasse que a gente estaria começando uma nova vida, né? Por exemplo, Jesus poderia ter chegado e falado assim, quero que vocês creiam em mim, na mensagem que eu carrego, e agora façam alguma coisa para anunciar, talvez nem para as pessoas, mas para demarcar que começou essa nova jornada, esse compromisso que você assumiu. Ele poderia ter dito assim, então se arrependam e deem 3 pulos. Poderia ter dito, se arrependam e corra até o outro lado da rua e volta. Se arrependa e pinte o rosto de amarelo. Mas provavelmente ele escolheu o batismo porque já era uma prática cultural. Com isso, a gente consegue perceber que a essência do batismo não tem a ver com aquele momento, com o ritual, com a água na cabeça ou no corpo, ou seja lá onde for. Vocês conseguem perceber? A essência do batismo está para além daquilo que é feito num momento. Está para além da forma, está para além daquele momento especial. A essência do batismo, na verdade, tem a ver com o que vem a partir daquele momento. Vocês já vão começar a entender onde eu quero chegar. Gálatas 3, do 26 ao 27, fala assim, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Quem aí foi batizado? Levanta a mão. O que Paulo está falando para a igreja da Galácia é que aqueles que se batizaram foram revestidos de Cristo. Revestidos de Cristo. O que significa isso? Fui procurar no dicionário e entendi que revestir é envolver, é vestir novamente, é incorporar, é guardar, é preencher, é entrar. Sabe quando você entra dentro de um casaco, nesses momentos de frio é muito importante? Você é revestido de um casaco, você entra no casaco, você se envolve com ele, você se mistura com ele. Então, na verdade, olha que interessante. Ser revestido de Cristo tem a ver com entrar em Cristo. Como se você entrasse dentro de uma pessoa. E aí a gente começa já a quebrar um primeiro paradigma. Que aceitar Jesus, escolher por Jesus, não é simplesmente algo como chegar até Ele e falar que você aceita Ele como Senhor e Salvador. As pessoas hoje em dia têm uma visão muito pobre acerca do que é aceitar Jesus e se converter. Mas aceitar Jesus, escolher por Cristo, assumir um compromisso com Ele, é ser revestido de tudo que Ele pode te proporcionar. De tudo que Ele pode te proporcionar. E aí isso me faz lembrar, por exemplo, do casamento. Quando você escolhe casar com alguém, você está escolhendo tudo que envolve aquela pessoa. Tanto as coisas legais, as qualidades, os talentos, as coisas que te fazem bem,
Mas quando você casa com alguém, você também casa com as crises das pessoas, com o medo da pessoa, com as noias da pessoa, com os defeitos da pessoa, com tudo que vem no pacote. Da mesma forma com Cristo. Quando você casa com Cristo, entra em Cristo, se reveste de Cristo, você vive tudo que Ele tem para te proporcionar. E Cristo não é somente um amigo, um parceiro, uma pessoa. Ele é a manifestação dele, se dá através do corpo, que é a igreja. Ser imerso é exatamente o que traz a etimologia da palavra. Não sei se vocês sabem, mas batismo, a etimologia dessa palavra, vem do grego e significa imersão. Muitos acham que é imersão na fé, muitos acham que é imersão na água, muitos acham que é imersão numa crença, numa nova religião, mas na essência, batismo significa imersão em Cristo e tudo que Ele tem para te proporcionar. Isso significa imersão no corpo de Cristo. E qual é o corpo de Cristo? A igreja. Aí a gente começa a entender uma coisa que talvez você ache que não tem nada a ver com você, mas tem tudo a ver com você. O batismo nada mais é do que uma pessoa ser inserida no corpo, ser inserida em relacionamentos, ser inserida em serviço, ser inserida numa igreja. E com certeza, o batismo, ele envolve uma realidade espiritual muito profunda. É muito incrível o que acontece quando alguém se batiza. Você, se já foi batizado, já passou por essa experiência, sabe que é uma coisa que a gente escapa da nossa compreensão, assim, de fato é sobrenatural, é difícil até de explicar. Mas essa realidade espiritual não acontece através do momento do batismo. Mas ela vai começar a acontecer com o envolvimento da pessoa no corpo de Cristo, que é a igreja. Assim como, novamente, num casamento. O que sustenta um casamento, o que faz um casamento ser de fato um casamento, não é aquela festa onde todo mundo se arrumou, né? Tudo muito lindo, pagou o olho da cara. E aí o pastor falou aquelas palavras bonitas e todo aquele ritual. É importante isso? Extremamente importante. É lindo? É lindo. Mas, na verdade, o que garante a essência de um casamento não está vinculado somente àquele momento. É o dia após dia. O compromisso um com o outro, o relacionamento um com o outro, a intimidade, o serviço, o amor. Da mesma forma, o batismo. O que garante que uma pessoa foi ou não batizada não é aquilo que aconteceu em um dia, lá isoladamente, mas é o que vem a partir disso. É o que vem a partir daquele momento. Aliás, o momento do batismo, vocês aí que ainda vão batizar pessoas e batizam à torto e direito, gente, nos GPs ou em outras igrejas, é muito importante que seja um momento especial, sabe? Eu lembro do meu batismo, foi choradeira, foi bem emocionante mesmo. E é importante que seja assim um momento emocionante, porque você está deixando claro para você mesmo, para Deus, para seja lá quem for, que você está assumindo esse compromisso com Cristo. Mas é a partir desse momento que a essência do batismo vai acontecer. Aí a gente já consegue quebrar um primeiro paradigma. Por quê? Porque é quando eu sou inserido em Cristo que eu vou poder dar o próximo passo. O que Jesus falou? Que a gente deveria ir pelo mundo, fazer discípulos, batizar e logo após ensinar a obedecer o que Jesus ordenou. Se eu não insiro a pessoa no corpo, ou seja, se eu não batizo ela, se eu não encaixo ela dentro de uma igreja, de uma comunidade local, como eu vou ensinar a obedecer o que Jesus ordenou? Como a pessoa vai viver de fato com Jesus? É na igreja que a gente aprende a obedecer. É na igreja, com as pessoas, nos relacionamentos, que a gente entende o nosso chamado. É na igreja que eu vou desenvolver os dons que o Espírito Santo me dá no batismo. É na igreja que eu firmo relacionamentos verdadeiros. É na igreja que eu sou transformado, é na igreja que eu estabeleço um relacionamento maduro com Deus. E talvez você tenha uma visão muito
superficial do que é ter um relacionamento maduro com Deus. Algumas pessoas falam assim, pô, aquela fulana tem muita intimidade com Deus. Ela tem experiências no quarto dela, assim, que Deus deixa claro para ela, Deus fala com ela. Legal, muito legal, realmente são experiências incríveis. Mas ter um relacionamento maduro com Cristo não se reduz ao fato de ter um relacionamento só com a cabeça de Cristo, mas ter um relacionamento com o corpo dele. Se envolvendo, se relacionando, servindo, vivendo tudo que ele pode te proporcionar, sendo revestido mesmo. Com isso, a gente começa a entender uma coisa um pouco séria. Que, na verdade, muitas pessoas que passaram pelo ritual do batismo, até se emocionaram, foi lindo, sentiam um arrepio, uma coisa diferente e tudo mais, talvez não foram devidamente batizados. Talvez passaram por todo aquele momento, por todo aquele ritual, mas não foram inseridos no corpo. Não firmaram relacionamentos verdadeiros. Não casaram com a Igreja de Cristo. E aí me vem um descontentamento santo com a igreja. Porque enquanto muita gente está perdendo tempo em discutir como batizar, quando batizar, quem batizar e de que forma batizar, as igrejas deveriam estar discutindo como inserir as pessoas na igreja, como criar ministérios para que elas se sintam parte, para que elas se sintam úteis, como receber as pessoas com amor, como fazer as pessoas sentirem que fazem parte de uma família, como fazer as pessoas sentirem que têm carinho, cuidado, atenção, afeto, instrução. Lá no teu GP, na tua célula, no teu ministério de jovens, na tua igreja, para de discutir besteira. Começa a pensar na essência da coisa, começa a pensar de que forma você pode envolver uma pessoa que está chegando. De que forma você pode amar as pessoas que estão ao teu redor, porque é isso que é levar uma pessoa a se batizar. E aí a gente consegue entender que o que interessa não é a forma, mas o princípio das coisas. Para quem não sabe, eu cuido de algumas pessoas que moram distantes de Joinville através da Onda Dura Online, que a gente chama de OD Delivery. E acho que faz uns 2, 3 meses atrás, eu não tenho certeza, eu estava acompanhando uma menina, a gente fazia um GP online todo sábado. Eu estava acompanhando uma menina que conheceu a Onda, eu acho que ela está aí até, eu preciso conhecer ela ao vivo depois, a Andre, que eu não conheço ela ao vivo. Eu estava conversando com ela, enfim, ela conheceu a Onda através da internet, do Face, e aí ela sempre participava do GP. E super envolvida, chamava a gente, ela é lá de São João Batista, convidava um monte de gente, animadaça, assim, entrava no Facebook dela, só compartilhamento da Onda, assim, apaixonada pela Onda, mas aí um dia eu conversando com ela, ela me falou que não era batizada, e que ela queria se batizar. E eu falei, pô, animal, com certeza, vou te batizar, vamos fazer isso, você vem pra cá em algum dia, como é que é? Não, tá bem difícil, eu acho que eu só vou para ir na conferência, para Joinville na conferência. Tudo bem, então a gente vai te batizar online. Isso não aconteceu só com ela, isso aconteceu com várias pessoas. Tem mais pessoas que já foram batizadas online. Talvez para você que é de uma outra igreja, assim, já está querendo me fuzilar, mas calma, que eu vou te explicar a essência do batismo e você vai entender que faz todo sentido. Aí o que aconteceu, né? A gente estava reunido lá, online, todo mundo. Daí eu falei assim, amiga, eu só preciso que você pegue um copo de água, uma garrafinha de água, daí você vai derramar assim na tua cabeça e a gente que está aqui, vamos orar, enfim, e participar desse momento contigo. Aí eu expliquei para ela, de fato, que era o batismo, confirmei se aquela era a decisão mesmo, expliquei para ela que o que valia não era a forma. E aí foi isso, ela virou lá a água na cabeça dela, uma água que não tem poder nenhum, mas aquele momento foi especial demais.
eu lembro e até me emociono. Eu acho que tem gente aqui que veio para a conferência que participou desse momento, só que eu não lembro quem estava online nesse dia. E foi, cara, muito emocionante, sabe? Porque, Deus, Ele extrapola as nossas barreiras e limites geográficos, de distância. Parece que a gente sentiu com ela aquela emoção e participou daquele momento que ela estava decidindo por Cristo. Daí eu estava fazendo a pregação e eu pensei, boa, vou pedir para ela me contar o que mudou na vida dela depois do batismo, para ver se valeu alguma coisa, né? Se não foi uma forma inútil. E olha só o que ela me falou. Claro que a gente não pode se basear em experiências, mas eu achei que a experiência dela tem tudo a ver com o que eu estou falando. Olha só o que ela falou. Ela me mandou pelo WhatsApp mesmo. Depois que eu fui batizada, tudo mudou. Desde aquele dia não consegui mais ser a mesma. Luto todos os dias contra o pecado e tento ser mais parecida com Cristo. E cada vez que peco, na hora o Espírito Santo me acusa. Olha agora. No dia em que fui batizada, me senti em casa. Me senti parte da onda. E sei que mesmo com toda a distância que tem, sou onda e a onda está onde eu estiver. A distância não será capaz de me separar da onda, pois nenhuma distância separa uma família. E na onda me sinto em família. Quando eu li isso, eu pensei, gente, essa menina entendeu a essência do batismo. Você é maduro para entender que não tem nada a ver com a onda, mas a onda é a manifestação do corpo de Cristo para ela. A onda são as pessoas que envolvem ela na igreja. Sabe por que ela sentiu isso? Porque aquele momento que ela se batizou não foi isolado. Depois disso, eu continuei conversando com ela. Passei o contato dela para um GP daqui de Joinville, o GP da Júlia. As meninas envolveram ela, botaram ela no grupo do WhatsApp, começaram a ensinar ela os primeiros passos, estabeleceram vínculos de confiança, de amor, de cuidado. E como que ela não vai se sentir em casa se ela foi devidamente inserida no corpo? Ser batizado é ter convicção de que você faz parte disso. A evidência de que o teu batismo valeu é se você se sente parte do corpo de Cristo, da igreja, de uma igreja local. O batismo marca a nossa unidade. E aí eu vi que Paulo estava conectado comigo e eu conectado com ele, porque parece que ele sacou quando ele escreveu aquele texto de que os que de Cristo se batizaram, de Cristo foram revestidos. Logo depois daquele versículo, ele continua falando assim, olha que interessante. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Logo após que ele tinha recém falado sobre o batismo, ele falou, não há judeu nem grego, escravo nem livre, todos são um. Pega a sacada. Quando Paulo disse que a gente é batizado e revestido de Cristo, aí a gente se torna corpo, se torna igreja, se torna família. Não há mais patricinha, nem hipster, nem casado, nem solteiro, nem de Joinville, nem do Macapá. Todos somos um. Todos somos uma igreja. E claro que para você ser um com a igreja inteira, com a igreja que está reunida lá no Acre, lá em outro país, você precisa começar sendo um com a pessoa que está do seu lado. Quando ele fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, ele fala a mesma coisa, que o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros sendo muitos formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Engraçado que Paulo, ele entendeu isso e ficou repetindo isso para todo mundo. Em todas as cartas dele, se você for procurar, ele dá um jeito de falar sobre isso. Porque o batismo faz com que não haja mais diferença entre nós. Todo mundo é responsável por todo mundo. E aí entra uma outra sacada muito legal. Eu fiquei pensando, depois sou um pouco empolgada, né? Estou muito empolgada com esse assunto, gente. Eu fiquei pensando, ok, uma discussão que existe muito também é essa coisa de quem pode batizar. É o pastor, a pastora, a Jurema, o João. E, na verdade, eu comecei a entender que, na verdade, quem batiza uma pessoa não é uma pessoa, não é o pastor, ou o apacentador, ou a Mariazinha, ou a fulaninha. Quem batiza, de fato, uma pessoa que está chegando
é a igreja local. Todos trabalhando juntos para inserir as pessoas que chegam. Sabe, não é um ato isolado de alguém. E aí Paulo, ele lá em Efésios, ele fala assim, ó, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Façam esforço para inserir as pessoas, façam esforço para envolver as pessoas, façam esforço para se relacionarem uns com os outros. A igreja deve fazer esforço para fazer vínculo, ajudar, amar, instruir, batizar as pessoas que chegam. E isso eu acho incrível na onda. Eu acho incrível mesmo, porque se você for parar para pensar, uma coisa que é difícil ver na onda é alguém parado. Se está parado é porque quer. Porque tem espaço para todo mundo fazer parte. Se tu não sabe cantar, tu pode dançar. Se não sabe dançar, limpa as coisas. Se não sabe limpar, recepciona as pessoas. E você pode contribuir como você quiser com o teu dinheiro, com os teus dons, com as tuas habilidades, com o teu sorriso, com o teu abraço. Né, Jeff? Cadê o Jeff? Contribui como você quiser, mas você pode fazer parte. E, na verdade, quem é responsável por batizar as pessoas não é o apacentador lá no GP, é todo o GP que vai batizar aquela pessoa. É toda a igreja que vai batizar as pessoas que chegam. E aí, eu queria contar a história de uma menina que... Gente, uma história muito louca. Oi, amiga. Você, a Laís. Um dia eu estava no Soma, contar a história desde o começo, né? Um dia eu estava lá no Soma da Onda, que para quem não sabe é o culto que a gente faz lá no sábado. Daí eu estava lá e o meu celular começou a vibrar, tipo, parece que estava chegando uma mensagem atrás da outra, né? Daí eu abri a mensagem assim, pensei, tá, é mais uma das 400 meninas que me mandam mensagem no WhatsApp. Mas eu vi que era um número com DDD diferente. Daí eu abri. E, gente, eu não sei se vocês sabem, mas o WhatsApp tem um negócio que quando a pessoa manda muita coisa, tem um negócio assim, ó, continuar lendo. Alguém já recebeu uma mensagem assim? A Ana aqui. Gente, é uma coisa bizarra, eu não sabia que existia isso, porque geralmente as meninas mandam áudios de 10 minutos, daí tu fica lá tomando banho ouvindo, mas aquele negócio de ficar lendo, tipo, eu nunca tinha visto uma mensagem tão grande na vida. Eu comecei a ler a história da menina. No fim das contas, o nome dela é Laís, ela tem 25 anos, ela veio do interior da Paraíba. Passa aí a imagem, brincadeira. Ela veio do interior da Paraíba e ela ficou lá em casa, porque eu acabei conhecendo ela, tal, pelo WhatsApp, e hoje ela estava me contando um pouco mais da história dela. Olha que bizarro, gente. A menina, ela nasceu num berço evangélico, assim, estava afastada de Deus. E um dia ela estava viajando lá no Face, na internet, sei lá onde, e ela viu um vídeo do Rodolfo, aqui na Onda. E aí ela estava assistindo o vídeo, Deus começou a tocar o coração dela, assim, sobre voltar para o caminho de Deus. E aí apareceu o pastor Lipão. Ela ficou tipo, isso é um pastor? Ela que me contou, todo respeito, pastor, ela que disse. Ela falou, isso é um pastor com tatuagem, alargador, tipo... Daí foi pesquisar mais sobre a Onda, acabou conhecendo que a Onda existia. E aí ela falou que teve um sonho. Certo dia, ela estava dormindo, né? A pessoa sonha enquanto está dormindo. E aí, eu estou um pouco atrapalhada aqui. Tá. E daí ela pegou e estava sonhando. E olha só, no sonho, Jesus tinha passado e tinha levado todas as pessoas que eram dele e ela tinha ficado. Ficou ela e a mãe dela e mais uma pessoa. Depois, se tiver errado, tu posta lá no grupo da Onda que está diferente, mas é mais ou menos isso. E aí, Jesus tinha levado as pessoas e ela tinha ficado. E ela começou a se desesperar, porque, pô, Jesus foi, eu fiquei, agora não deu tempo. E aí, ela teve... No sonho, ela descobriu para onde Jesus tinha levado todas essas pessoas. Olha só, gente, o que vai acontecer. Aí, ela falou assim, ó. Ela falou que ela teve uma visão de um monte de jovens reunidos, louvando a Deus, cantando. E aquela visão ficou na cabeça dela. Ok, era para lá que Jesus tinha levado as pessoas. Quando ela acordou... Ela continuou pesquisando sobre a Onda e ela achou imagens da conferência do ano passado. E aquelas imagens que ela viu era exatamente a imagem que ela tinha visto no sonho. Jovens de pé, louvando a Deus, cantando para Deus e servindo a Ele.
A partir disso, ela entendeu que era Deus falando com ela. Olha que incrível. E ela decidiu que ela teria que vir para a conferência, porque Deus estava encaminhando ela para isso. Daí ela pensou o quê? Como se eu não tenho dinheiro? Um dia ela estava ouvindo uma pregação sobre jovem rico e ela pensou, Jesus, se eu fosse rica, eu venderia tudo que eu tenho, mas eu não tenho nada. Aí ela lembrou que ela tem uma moto. Aliás, ela tinha uma moto, porque ela vendeu a moto para vir para a conferência. Aí, gente, estou emocionada porque não acabou. Daí ela veio para cá, foi muito bem recebida pela galera do eventos, tal, e ela chegou lá em casa terça-noite, eu estava reunida com as supervisoras, Thalita, Amanda e a Camila, e eu estava contando para elas um pouquinho do que eu ia falar sobre o batismo, tal, e a menina chegou bem na hora. Daí a gente conheceu ela, abraçou ela, e ela sentou ali no sofá ali de casa e ficou ouvindo a gente conversando, e aí eu olhei para ela e falei assim, amiga, você quer chorar? Parece que ela estava com o olho lacrimejando, assim. E aí ela começou a contar um pouco da história dela, e foi abrindo o coração, e foi chorando. Daí eu peguei um negócio no ar, já entendi, e falei, você quer se batizar? Bem na cara dura, porque ela estava contando que ela não era batizada. Expliquei para ela a essência do batismo, batizamos ela, mas eu contei toda essa história para falar uma coisa. Que no momento que ela estava sendo batizada, para mim foi a pessoa que eu batizei com um entendimento mais completo acerca do que é o batismo. Porque naquele momento que eu estava batizando ela, eu não estava pensando simplesmente no que ela ia viver a partir daquilo. Eu estava pensando no que eu ia viver a partir daquilo. Enquanto eu batizava ela, e foi um tempo muito especial, a gente se emocionou com ela, e foi muito legal, eu estava pensando, agora começa a minha responsa. Eu vou ter que instruir essa menina. Eu vou ter que amar essa menina, eu vou ter que instruir as meninas que estão aqui comigo, que a gente tem que casar ela, porque esse é o batismo. É inserir alguém num corpo. Quando alguém chega, você é responsável por batizar essa pessoa. Porque o batismo não é o ritual, não é a forma, mas é imergir essa pessoa no corpo de Cristo. E, para você que já é batizado, para você que já fez essa prática, talvez há 5, 3, 2 anos atrás, um mês, uma semana, eu quero te dizer que o chamado de Deus para você, o que evidencia que você foi batizado, é viver a igreja de forma participativa, de forma útil, que você se envolva. Sabe, uma vida isolada não é uma vida com Cristo. O que dá sentido para o batismo é a fé de crer em Cristo e a obra de servir no seu corpo, de se envolver no seu corpo. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você tem vivido como quem de fato foi batizado? Qual o seu nível de envolvimento e compromisso com a igreja? Tá, mas o objetivo não é alcançar os de fora? É. Mas eu sou enviado a partir da igreja. Vida cristã não é uma experiência individual que se vive no monte, orando sozinho, lendo a Bíblia sozinho. É vivido em comunidade. E talvez você está ouvindo isso e pensando, tá, isso é óbvio. Eu já faço parte de um GP, eu já sou discipuladora, eu frequento o culto, o ministério de jovens da minha igreja. Aí que eu quero te dizer uma coisa. Frequentar os lugares e estar no lugar com o seu corpo não significa nada. Não te faz imerso. É mais profundo que isso. Como têm sido os teus relacionamentos com as pessoas desse corpo? Você se isola quando tem problemas? Abre tudo que você passa, confessa os teus pecados, teus medos, estabelece relacionamentos profundos ou superficiais. Você é seletivo? Ah, se for gentil eu não converso, se for grego eu não converso, se for patricinha sai longe de mim. Ou você de fato é um com as pessoas que estão perto de você? Eu passei por um tempo difícil recentemente. E toda vez que eu passo por um tempo, ainda estou passando, mas toda vez que eu passo por um tempo assim que é difícil para mim, eu lembro de duas coisas. Primeiro, eu lembro que eu tenho o privilégio de poder falar com todas as letras que a Onda é minha família. Porque eu nasci lá no Rio Grande do Sul e quando eu vim para Joinville,
a partir do ano que eu fiquei sozinha aqui em Joinville, sem meus pais, sem irmãos biológicos, eu fiquei sozinha aqui mesmo, assim, sem ninguém da família. Foi o mesmo ano que eu conheci Jesus. Foi o mesmo ano que eu fui imersa na onda. E aí eu comecei a entender o que foi de fato o meu batismo, porque a partir disso eu tive muita, presente de Deus, de que bem o ano que eu fiquei sozinha, sem minha família, parece que a minha família de verdade, que é a onda, se agregou em mim, eu me agreguei a ela, porque eu não me sinto nada sozinha, eu sinto que eu tenho irmãos mais velhos, Heron, Calé, eu amo vocês. Tenho o pai, que é o Lipão, tem a mãe, a Lari, mas não vou dar nome aqui para cada um. Enfim, eu sinto que eu tenho uma família, e isso não é demagogia, sabe? Quem anda perto de mim sabe que realmente eles são meu pai, minha mãe, meus irmãos, assim como Jesus falou que os discípulos dele eram sua mãe, seus irmãos e tudo mais. E outra coisa que eu lembro é que muita gente, eu olho por aí, eu vejo desanimada com Deus, sabe? Meio fria, meio apática, e não é porque não está frequentando o culto, ou porque não está frequentando o GP, ou porque não está apacentando, seja lá o que for. Não é porque não está lendo a Bíblia, não é porque não está orando, mas é porque está tendo relacionamentos superficiais. A vida com Cristo é uma vida de relacionamentos. A coisa mais interessante da igreja, não sei se é mais interessante, mas uma das coisas mais especiais é o fato de que na igreja estão os nossos amigos. A igreja é um reino de amigos. E se você só chegar num lugar, fazer o que precisa fazer, seja a tua função de coordenador, tua função de líder, tua função de presbítero, seja lá o que for, e for embora, não se envolver com aquilo, isso talvez é uma evidência de que você não imergiu no corpo. Outra evidência de que vivemos como batizados, a gente pode pensar a partir do momento que a gente lembra que Jesus, quando ele foi batizado, o que aconteceu com ele? Começou a obra dele, começou o ministério dele, ele começou a sua obra como Messias. Da mesma forma, a imersão no corpo, o batismo é a nossa iniciação na obra de Deus, que é a igreja. Quanto você tem se entregado por essa obra? Você tem economizado teus serviços, tuas habilidades, teus dons? Você tem se esquivado de ser útil? Tem contribuído com o que você tem? Sabe, a partir do momento que você foi batizado, você se tornou um com a igreja. Então, afetou a igreja, afetou você. A igreja está mal financeiramente, é sua responsabilidade. A igreja está fria, você tem que esquentar. A igreja está desanimada, você traz ânimo. A igreja está parada, você movimenta, porque o batismo nos fez um. Isso é ser batizado, isso é ser revestido de Cristo. Tome cuidado com as propostas que vão te fazer se afastar do envolvimento com o corpo de Cristo. Porque isso demonstra que você de fato vive uma vida com Deus. Sabe, para finalizar, eu queria que vocês pensassem um pouco na história de vocês. E eu queria te dizer que talvez você passou pelo ritual do batismo, mas não foi imerso em Cristo. Porque não foi imerso no corpo de Cristo, que é a igreja. Talvez você até viveu um momento muito especial, onde você se emocionou, chorou e sentiu uma coisa diferente. Mas se você não casou com uma igreja local, talvez teu batismo não teve a essência que o batismo propõe. Apocalipse 21, do 1 ao 4, fala assim: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, e eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Quando Jesus voltar, ele não vai buscar cada um individualmente.
Ele vai buscar uma noiva, uma igreja, um corpo. E se você não foi inserido numa igreja visível, dificilmente você está inserido numa igreja invisível. Se você não casou e não tem se envolvido com alguma igreja local, seja ela qual for, corre o risco de você ficar. Corre o risco de você não fazer parte da igreja invisível que Jesus está vindo buscar. Por isso, eu sei que muitas pessoas aqui já passaram pelo ritual do batismo. Mas eu creio que talvez tem pessoas aqui que não vivem como quem foi batizado, que não se imergiram no corpo, que não participam do corpo, que não casaram com Cristo e seu corpo. E hoje eu quero te dar a oportunidade de se batizar. Quero te dar a oportunidade de começar esse compromisso com Cristo, que não se reduz a um compromisso com alguém lá no teu quarto, mas é um compromisso com a igreja dele. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Acende a luz para mim, por favor, aqui no público. Se existem pessoas que talvez já passaram pelo ritual do batismo, mas com essa palavra entenderam que não fazem parte do corpo de Cristo, queria te convidar a levantar a tua mão aí no teu lugar. Amém. Essas pessoas que levantaram a mão, vem até aqui à frente. Sem medo, sem vergonha, eu quero convidar os pastores da onda a virem aqui. Nós vamos louvar a Deus, batizar vocês, mostrando que não é simplesmente esse ato que faz a diferença, mas o que vocês vão viver a partir de agora. Enquanto isso, quem participa desse momento, entenda que você que está batizando. Não é o Lipão, a Ana Elizabeth, o pastor Eloy, o pastor Heron. Você está batizando essas pessoas. Vamos ficar de pé para batizá-las como igreja? Como eu amo saber que estás aqui, que estás aqui. Meu coração se alegra em ti sentir, em ti sentir. E meus pés se perdem na estrada sem ti, sem ti. O remédio pra minha alma encontro em ti, em ti, ó Deus, olhe pra mim. Te deixo lavar meus pés e faço de ti meu rei, te coroo com toda glória. Esse amor gravou quem és num lugar em mim que é sempre teu. Eu sou teu, Jesus. Nada fica igual perto de ti, perto de ti. E esse homem muda ao te sentir, ao te sentir. O esplendor da terra é lindo visto aos teus pés. Toda a criação se move e dança em tuas mãos. Então, ó Deus, olhe pra mim. Te deixo lavar meus pés e faço de ti meu rei, te coroo com toda glória. Esse amor gravou quem és num lugar em mim que é sempre teu. Eu sou teu.
junto a ti é onde eu quero estar, sem me preocupar, não ter o que temer. Junto a ti é onde eu quero estar, sem me preocupar, não ter o que temer. Ao teu lado, junto a ti, junto a ti é onde eu quero estar, Deus, sem me preocupar, não ter o que temer. Junto a ti, junto a ti é onde eu quero estar, sem me preocupar, não ter o que temer. Eu não temerei, não temerei, ao teu lado não temerei, Jesus. Te deixo lavar meus pés e faço de ti meu rei. Te coroo com toda glória. Esse amor gravou quem és num lugar em mim que é sempre teu. Falo que o meu coração sente por ti, a minha alma transborda de alegria. Eu te amo. Sou muito mais, não sou apenas servo. Tu me chamas de filho, tu me reconheces. Tu enxergas sobre mim o sangue de Cristo e me chama de filho, ó Deus, ó Deus. Tudo é tão novo contigo, oh, nada fica igual, nada fica igual perto de ti. E este homem muda ao te sentir. O esplendor da terra é lindo visto aos teus pés. Toda a criação se move e dança em tuas mãos. Então, ó Deus, olhe pra mim. Te deixo lavar meus pés e faço de ti meu rei. Te coroo com toda glória. Esse amor gravou quem és num lugar em mim que é sempre teu. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção.
doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, Deus, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu digo a ti, Deus, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo dizer sim ao Senhor. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei o que eu já sinto aqui. Sim, Jesus, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, 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 Senhor, valeu a pena. Cada segundo meu dedicado a ti, Senhor, valeu a pena.
valeu a pena ter morrido pra mim mesmo, ter descoberto a vida em ti. Valeu a pena te escolher, valeu a pena, Senhor. O Senhor não está apenas preocupado com minha vida aqui, mas aqui o Senhor me ama, aqui o Senhor me aceita, me perdoa, mas além disso me prepara uma eternidade contigo. Vale a pena, eu te amo, Deus. A eternidade ao teu lado é um sonho, é tudo pra mim. Quero descobrir meu nome, aquele que o Senhor dará em uma pedra. Só eu e o Senhor sabemos. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. A vida que passa como um piscar de olhos. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Valeu a pena deixar as tuas marcas, não apenas as minhas. Valeu a pena viver a tua vida. Valeu a pena não considerar os bens ou coisa qualquer. O Senhor é o mais importante. Os teus caminhos são mais altos que os meus. A tua vida é mais intensa, completa do que a que eu poderia ter. Senhor, como é bom te pertencer. Saber que o Senhor me ama, eu te amo, eu me entrego a ti. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo ouvir tua voz. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena encontrar sentido pra viver. Valeu, Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena tudo. Que escolheram começar esse compromisso hoje são de nossa responsabilidade. Não sei se você está percebendo, mas o milagre de várias pessoas entregando a vida a Jesus e ao corpo dele é a manifestação de que Jesus está nesse evento. E é só o começo do que ele vai fazer. Eu só quero te lembrar que Jesus é responsável por essas pessoas e Jesus habita em mim e em você.
Recebam essas pessoas com amor, com graça, com afeto, com carinho, com cuidado, com esforço. Vamos orar? Agradecendo a Deus pelo que Ele fez aqui e abençoando esses irmãos que se uniram a gente hoje. Eu queria que você orasse, não simplesmente falasse amém para aquilo que eu vou orar, mas que você falasse: Jesus, abençoa os meus novos irmãos, conduz eles a viverem uma vida extraordinária como eu posso viver. E se de alguma forma você percebeu que você pode desfrutar melhor do que é ser um batizado, fala para Jesus também que você se compromete em fazer parte da igreja, que você se compromete a ser intenso e profundo nos seus relacionamentos, que você quer servir com tudo que você tem e trabalhar com tudo que você pode pelo projeto mais fascinante que existe, que é a Igreja de Cristo. A gente vai orar agora e que seja o corpo orando, não seja eu, ela, ele, qualquer um isolado. Nós somos um. E que Jesus escute agora apenas uma oração, a oração de um corpo, de uma família que rende graças e louvor a Ele. Ergue a tua voz, vamos falar com Jesus. Jesus, obrigado pelo que aconteceu aqui, ó Pai. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Pai, pela tua doce mão sobre nós, Pai. Obrigado porque o Senhor tem gerado arrependimento e esse é só o começo do que o Senhor vai fazer nesses dias, ó Pai. Coloco diante de Ti a vida de cada um que está aqui, a começar por mim como Tua filha, Pai. Recebe aqueles que decidiram por Ti, Senhor, enche-os com Teu Espírito Santo. Reveste, ó Pai, cada um deles de autoridade, de poder. Ensina a eles, Deus, através de nós, o que é servir o Senhor e seguir o Senhor. Nos enche, Senhor, de temor da responsabilidade que é cuidar dos nossos irmãos. Nos enche, Senhor, de compreensão do que é ser igreja e ser um com a Tua igreja. Obrigado, ó Pai, por esse tempo. Continua a nos conduzir, falar com a gente, no nome santo de Jesus. Isso é para Ti, ó Pai. É pro Senhor, que é a nossa essência. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tamo junto.